Boa noite, mais uma vez reunidos para a nossa palestra de segunda-feira. Iniciamos com a nossa prece, momento em que elevamos o pensamento a Deus e a Jesus, em gratidão por essa oportunidade de estarmos estudando o Evangelho, um roteiro de luz para todos nós, espíritos ainda imperfeitos, necessitados do aprendizado, do auxílio dos benfeitores amigos. E nesse momento, Senhor, pedimos força, coragem, entendimento, para entendermos, compreendermos a situação que a vida está nos apresentando nesse momento. Um momento de prova, de expiação. Muitos estão passando pela doença, muitos estão desencarnando. Fica aqui a nossa prece, principalmente por todos que estão sofrendo, por aqueles que desencarnaram, retornaram à pátria espiritual, pelos seus familiares que se separam dos seus entes queridos. Que o teu amor, Senhor, conforte a cada coração, pelos médicos, enfermeiros, todos que estão trabalhando nesta luta diária contra esta doença. Que Bezerra de Menezes, Fabiano de Cristo, esteja presente no coração de cada um, amparando em todas as suas necessidades. Sigamos em frente, confiantes que tudo vai passar e principalmente lembrando que tudo tem uma razão de ser. Que Deus está no leme e nada nos faltará. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade e não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Sempre a primeira parte da nossa palestra, estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. E mais uma vez, nesta noite, vamos ler o capítulo 27, Pedi e obtereis. O item modo de orar. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária é a prece. Vós orais, quase todos, mas quão poucos sabem realmente orar. Que importam ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas às outras? Porque já vos habituastes a repeti-las, porque é um dever que tendes de cumprir e que vos pesa como todo o dever? Vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que necessitais. Mas de que necessitais realmente? Inútil, portanto, pedir ao Senhor que abrevie as vossas provas, ou que vos dê alegrias e riquezas. Pedi-lhe antes os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Evitai dizer, como fazem muitos dentre vós, não vale a pena orar, porque Deus não me atende. Mas o que pedis a Deus, na maioria das vezes? Já vos lembrastes de pedir a vossa melhoria moral? Oh, não, tão poucas vezes. O que vos lembrais de pedir é o sucesso para os vossos empreendimentos terrenos e depois exclamais:
Deus não se preocupa conosco. Se o fizesse, não haveria tantas injustiças. Insensatos, ingratos, se mergulhasses no fundo da vossa consciência, quase sempre ali encontrarias o motivo dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, para vos tornardes melhores, e vereis que torrentes de graças e consolações se derramarão sobre vós. Deveis orar incessantemente, sem para isso procurardes o vosso oratório, ou cairdes de joelhos nas praças públicas. A prece diária é o próprio cumprimento dos vossos deveres. Mas os vossos deveres, sem exceção, de qualquer natureza que sejam, não é um ato de amor para com o Senhor assistirdes os vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física? Não é um ato de reconhecimento e elevação do vosso pensamento a Ele, quando uma felicidade vos chega, quando evitais um acidente, ou mesmo quando uma simples contrariedade vos aflora a alma, e dizeis mentalmente: seja bendito o Senhor? Não é um ato de contrição quando sentis que falistes, elevardes o pensamento e dizer humildemente para o Supremo Juiz, mesmo que seja num rápido pensamento: perdoai-me, Deus meu, pois que pequei, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me a força de não tornar a falir e a coragem de reparar minha falta. Isso independe das preces regulares da manhã ou da noite e dos dias consagrados, pois, como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem interromper os vossos afazeres, e até pelo contrário, assim feita, ela os santifica. E não duvideis de que um só desses pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido por vosso Pai celestial do que as longas preces repetidas por hábito, quase sempre sem um motivo imediato, apenas porque a hora convencional maquinalmente vos chama. Que belos ensinamentos encerram esse pequeno trecho do capítulo Pedi e obtereis, não é? Lembremos sempre disso, modo de orar. Então ele inicia lembrando que o primeiro ato que a criatura tem que ter quando ela retorna, né, do sono ali físico e acorda pela manhã, seria a prece. A prece de gratidão a Deus por mais um dia que se inicia, né? Será que nós lembramos disso ao acordar, agradecer por mais um dia? Né? Depois ele nos alerta com relação ao que pedimos. Né? Nós pedimos para ser uma pessoa melhor? Quase nunca, né? O que nós pedimos? Solução dos nossos problemas, cura da nossa doença, dinheiro, riqueza. Nós temos que pedir paciência, coragem, resignação, fé. A gente tem que saber pedir, né? Porque nós temos muitas necessidades. E o que é mais valioso para nós? É termos força, coragem, paciência para poder superar as dificuldades da vida. E não a solução dos nossos problemas. Já sabemos que nós vivemos num mundo de provas e expiações, então a dor vai existir, as provações fazem parte do nosso resgate, do nosso aprendizado, então a gente tem que pedir força, coragem para suportar tudo e não desanimar, não desistir. Então a prece diária, como ele falou, é um cumprimento de um dever, né? Diário. E ela deve ser feita em qualquer momento, nos momentos de alegria, de tristeza, quando reconhecemos que erramos, pedir perdão a Deus, né? Então, isso depende
das preces regulares, como ele falou, da manhã e da noite, e dos dias específicos onde nos dirigimos, né, ao centro espírita, à igreja, ao templo, é sem interromper os nossos afazeres. Eu estou trabalhando, agradeço a Deus ali pelo trabalho, eu olho a natureza, o sol que me aquece, eu agradeço, me emociono quando vejo uma cena ali de alguém pedindo uma ajuda ou auxiliando alguém que sofre. Então, com certeza, essas preces feitas do coração, elas têm muito mais valor, né? Tenhamos a certeza disso, muito mais do que muitas palavras repetidas. Nós temos um livro do Richard Simonetti que chama-se A Constituição Divina, e ele tem um capítulo, A Comunhão com Deus, e ele começa falando, né, que adorar a Deus é buscar a comunhão com Ele, atendendo 3 objetivos, que é louvar, pedir e agradecer. O louvar é reconhecer a grandeza do Criador, sua presença em nossas vidas e sentindo nele o nosso apoio maior, nossa inspiração mais sublime, nossa esperança mais autêntica. Lembram-se do Salmo 23, de Davi? Nós temos até uma versão de Emmanuel no livro Paulo e Estevão. Esse salmo, ele realmente nos ensina como louvar a Deus, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a água muito tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. É muito lindo, não é? Realmente essa exaltação é de fundamental importância, não apenas para tornar produtiva e disciplinada a existência nos dias tranquilos, mas também para favorecer o equilíbrio e a serenidade quando acontecem as tormentas existenciais, não é? Segunda atitude na oração é pedir. Pedir é o segundo propósito na oração, algo perfeitamente admissível, um direito de todo filho que se dirige a seu pai. Por quê? Afinal, Deus conhece perfeitamente nossas necessidades, não é mesmo? Quem raciocina assim, desconhece que a oração não objetiva trazer Deus até nós, mas nós elevarmos até Ele. Nem se trata de expor nossos desejos, e sim de criar condições para receber as suas bênçãos, que se espalham por todo o universo. Todavia, para que as assimilemos, é preciso que preparemos o coração, a fim de não nos situarmos como um homem que morre de sede, embora dentro de uma piscina, por recusar-se a abrir a boca, né? Então, nós estamos tão perto de Deus e não conseguimos captar a sua presença, o seu auxílio. Há quem reclame que suas preces não são ouvidas. É que pedimos o que queremos e Deus nos dá o que precisamos e raramente compatibilizamos desejos e necessidades legítimas. Se pretendemos que o Senhor nos libere de sofrimentos e dificuldades retificadoras, fatalmente colheremos decepções. É como uma criança, né? Com uma fratura na perna, ela vai pedir 1000 vezes seu pai que a liberte do gesso que a incomoda e não será atendida em seu próprio benefício. Todos temos essas fraturas morais, né?
Então Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. O ideal, portanto, não é pedir que Deus nos favoreça nas situações da terra, mas que nos fortaleça para as realizações do céu, inspirando-nos o comportamento mais adequado, a atitude mais digna, o esforço mais nobre. Tem um livrinho, Recados do Além, que é de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Tem uma frase muito simples, que é uma oração singela, mas que diz tudo. Veja: Jesus, reconheço que a tua vontade é sempre o melhor para cada um de nós, mas se me permites algo pedir, te rogo me auxilies a ser uma bênção para os outros. Se conseguirmos fazer esta prece todos os dias, né? Realmente reconhecendo que seja feita a tua vontade, Senhor, e não a nossa. E que possamos ser instrumentos da sua paz a cada dia, auxiliando a tantos que necessitam. Essa, com certeza, será uma bela prece, se fizermos de coração. E o terceiro propósito na oração é agradecer. Deus, nosso Pai, coloca à nossa disposição diariamente riquezas inestimáveis. As manifestações da natureza, o conforto do lar, as possibilidades da inteligência, a disciplina do trabalho, a oportunidade de servir. Mil bênçãos, se nós formos observar mais atentamente. Se ante as lutas da existência desanimamos ou nos comprometemos no desajuste, não é por ausência da providência divina, mas simplesmente porque esquecidos de agradecer pelos valores mais importantes. Cérebro povoado por quimeras, coração muitas vezes possuído por sentimentos menos edificantes, não prestamos atenção aos sinais que Deus atende no caminho em favor de nossa segurança e paz. Tem uma colocação que uma vez um sábio hindu, inspirado, falou ao seu discípulo: meu filho, infinitas são as bênçãos que devemos agradecer ao Criador. A beleza da flor, o verde das matas, o azul do céu, o brilho das estrelas, a majestade do oceano, o sorriso da criança. Em toda a criação, há sinais da sublime presença, convidando-nos à confiança e oferecendo-nos conforto e alegria. Impressionado com tais raciocínios, o aprendiz de retorno ao lar divagava. Sim, há muito mesmo que agradecer. Deus está presente em tudo, nesta flor que desabrocha, naquela cascata que canta a sublimidade da vida e no sol que ilumina o mundo. Despertando de seu deslumbramento íntimo, avistou um elefante furioso que corria pela estrada em sua direção. Montando no animal, o homem advertia aos gritos: sai da frente, sai da frente. Ah, suspirou tranquilo, nada há a temer. A majestade divina está naquele elefante furioso que se aproxima. O nobre animal também faz parte da criação. Mal formulara semelhante raciocínio e foi violentamente colhido pelo paquiderme que o atropelou como um trem expresso jogando à distância. Com contusões generalizadas, sentindo mil dores, foi socorrido pelo seu mestre que ouvira o barulho. Medicado entre gemidos, o discípulo comentou queixoso: o Senhor disse que Deus está em todas as manifestações da natureza, até nos animais. Veja como fiquei por supor que ele estava naquele elefante furioso. O sábio sorriu, benevolente, e respondeu: meu filho,
Realmente Deus está presente em tudo, até naquele elefante furioso. Entretanto, você se esqueceu de que o Todo-Poderoso estava também naquele homem que alertava a pleno pulmões: sai da frente, sai da frente. É só uma história para nos alertar, né? As situações difíceis em nossa vida vão surgir, porque fazem parte da nossa prova, do nosso aprendizado, como esse momento que estamos vivendo hoje. Mas o auxílio não nos falta. Nesse momento, somos todos amparados. Temos que ter os cuidados devidos, necessários, e Deus fará conosco, nos protegerá. E só acontece com a permissão de Deus. E assim encerramos a nossa reflexão desta noite, dando continuidade à segunda parte da nossa palestra com o companheiro Zé Luiz. Muito obrigada pela atenção e fiquem todos com Deus. Boas noites. Dando continuidade à nossa reunião de hoje, vamos ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Salvação dos ricos. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. Lucas capítulo 16, versículo 13. A utilidade providencial da fortuna. Se a riqueza tivesse de ser um obstáculo à salvação dos que a possuem, como se poderia inferir de certas expressões de Jesus, interpretadas segundo a letra e não o espírito, Deus que a distribui teria posto nas mãos de alguns um instrumento fatal de perdição, o que repugna à razão. A riqueza é sem dúvida uma prova mais arriscada, mais perigosa que a miséria, em virtude das excitações e das tentações que oferece, da fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o que mais poderosamente liga o homem à terra e desvia os seus pensamentos do céu. Produz tamanha vertigem que vemos quase sempre os que passam da miséria à fortuna esquecerem-se rapidamente da sua antiga posição, bem como dos seus companheiros, dos que os ajudaram, tornando-se insensíveis, egoístas e fúteis. Mas, por tornar o caminho mais difícil, não se segue que o torne inviável, e não possa vir a ser um meio de salvação nas mãos do que a sabe utilizar, como certos venenos que restabelecem a saúde quando empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço que o interrogava sobre os meios de atingir a vida eterna, desfaça-te de todos os bens e segue-me, não pretendia estabelecer como um princípio absoluto que cada um devia despojar-se do que possui e que a salvação só se consegue a esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, julgava-se quite com a lei, porque havia observado certos mandamentos e, no entanto, recusava a ideia de abandonar os seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. A proposição que Jesus lhe fazia era uma prova decisiva para pôr às claras o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um padrão de homem honesto, segundo o mundo. Não prejudicar a ninguém, não maldizer o próximo, não ser frívolo nem orgulhoso. Honrar ao pai e à mãe, mas não tinha a verdadeira caridade, pois sua virtude não chegava até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência daquelas palavras, tomadas na mais rigorosa acepção,
seria a abolição da fortuna, como prejudicial à felicidade futura e como fonte de incontáveis males terrenos. E isso também seria a condenação do trabalho que a pode proporcionar. Consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem e que por isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se excita más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos atermos, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que poderia ser-lhe mais útil, o que é uma consequência do estado de inferioridade do mundo terreno. Se a riqueza só tivesse de produzir o mal, Deus não a teria posto na terra. Cabe ao homem transformá-la em fonte de bem. Se ela não é uma causa imediata do progresso moral, é sem contestação um poderoso elemento do progresso intelectual. O homem, com efeito, tem por missão trabalhar pela melhoria material do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para um dia receber toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce sem cessar, deve aumentar a produção. Se a produção de uma região for insuficiente, precisa ir buscá-la noutra. Por isso mesmo, as relações de povo a povo tornam-se uma necessidade. E para facilitá-las, é forçoso destruir os obstáculos materiais que os separam, tornar mais rápidas as comunicações. Para os trabalhos das gerações que se realizam através dos séculos, o homem teve de extrair materiais das próprias entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los, mais rápida e seguramente. Mas para fazê-lo, necessitava de recursos. A própria necessidade o levou a produzir a riqueza, como o havia feito descobrir a ciência. A atividade exigida por esses trabalhos lhe aumenta e desenvolve a inteligência. Essa inteligência que ele, a princípio, concentra na satisfação de suas necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. A riqueza, portanto, sendo o primeiro meio de execução, sem ela não haveria grandes trabalhos, nem atividade, nem estímulo, nem pesquisas, com razão, pois é considerada elemento de progresso. Pois bem, nesse trecho do Evangelho, que é uma verdadeira aula de economia, fica muito claro que a terra, como está na Bíblia, é feita para o homem. A terra, ela está aqui para que a utilizemos na melhor forma possível para diminuir as nossas necessidades, atender às nossas necessidades, para que a gente possa desenvolver a inteligência. O progresso, que é a geração de coisas novas, ele sempre busca atender um incômodo, um desconforto de alguém. Então, se de repente nós não temos onde sentar, porque a gente só está de pé, então nós vamos aproveitar de um toco de madeira para sentar. Mas aquele toco é incômodo, é desconfortável, então dali nós inventamos, criamos, progredimos para um banco. E do banco, mas o banco não dá para encostar porque não tem aonde apoiar essas costas, então daquele desconforto nós criamos uma cadeira. E assim sucessivamente, até chegarmos aonde nós chegamos. É interessante observar nessa cadeia de progresso material, a importância do Sol. Já conversamos sobre isso, mas basicamente o que acontece? A luz, as radiações que saem do Sol, boa parte chega na Terra e é rechaçada, é refletida. Apenas uma parcela disso entra na Terra. E dessa parcela que entra na Terra, que nós chamamos de Sol, mais algumas outras vibrações, dessa luz, Sol não, luz, essa luz que entra, entre 3 a 5% dessa luz que entra é convertida através da fotossíntese em alimentos. Então o que a planta faz? A planta pega a luz, pega o gás carbônico, a água, os minerais e converte aquilo em mais planta.
Mas, na verdade, para fazer tudo isso, ela precisou da luz do Sol. Então, ela está incorporando essa energia luminosa às suas estruturas na forma de energia química. Essa energia química, que na verdade é a energia do Sol, ela entra na cadeia alimentar. Então, os animais se alimentam das plantas, né? E nós nos alimentamos das plantas e dos animais. E ao nos alimentar, né, nós convertemos essa energia luminosa que era do Sol, que virou energia química, nas plantas e nos animais. Nós incorporamos a nossa energia química nos nossos músculos, no nosso corpo como um todo. Então, ao absorvermos essa energia nos permite pensar, mexer o braço, andar, manipular um tijolo, fazer uma cadeira, construir uma parede, criar um carro, que na verdade essa energia toda que nós temos para construir todo este mundo, no fim das contas ela veio da onde? Do Sol. Então, cumulativamente, o que temos na forma de progresso na Terra, né, através de todas as criações, são as conversões da energia luminosa do Sol em energia potencial nesses objetos através do homem, de geração em geração, né? Então, essa conversão, essa manipulação da energia, ela desenvolve a inteligência do homem, e através do desenvolvimento da inteligência do homem é que ele atinge os limites da própria razão, justificando a conversão dessa intelectualidade em moralidade e posteriormente na afetividade, no amor, né? Então, nós temos que encarar os objetos materiais, a concentração deles, que se chama fortuna, né? A distribuição deles como elementos individuais e coletivos para o progresso, para atender a demanda evolutiva de todos nós. Nós escolhemos ainda, para ilustrar isso que a gente falou, né, uma composição entre a necessidade material e a fé em Deus, né? Deus é Pai, né? Deus é Pai. O que Pai faz? O Pai, ele ensina, ele protege, ele educa, ele alimenta, né? Ora, se Deus nos criou, ele nos alimenta, ele nos dá a possibilidade de nos alimentar, né? Quer seja materialmente, quer seja espiritualmente. Temos as nossas necessidades reencarnatórias, de resgates, de evolução, e essa matéria é o veículo disto. Portanto, não há que se condenar nem a concentração nem a falta, como foi dito no texto do Evangelho, né? Mas termos a confiança que Deus gerencia tudo isso. Então vamos pegar de Hilário da Silva, O Espírito, psicografado pelo Chico Xavier. Está no livro Ideias e Ilustrações, né? Por 5 dias. É muito interessante esse texto, ainda mais nos dias que vivemos, né? Porque de uma forma ou de outra passamos por alguma alteração nas nossas formas de obter recursos para nos manter, né? Então vamos lá. Mais de 6 lustros passaram. Cada lustro equivale a 5 anos, né? Então mais de 30 anos passaram. Francisco Teodoro, o industrial suicida, experimentava pavorosos suplícios nas trevas. Defrontado por crise financeira esmagadora, havia aniquilado a existência. Tivera a vida próspera, à custa de ingente esforço, construir uma fábrica, importando fios, conseguira tecer casimiras notáveis, e o trabalho se desdobrava promissor. Operários e máquinas eficientes, armazéns e lucros firmes. Surgira, porém, a retração dos negócios. Humilhavam-no cobranças e advertências a lhe invadirem a casa. Frases vexatórias espancavam-lhe os ouvidos. Coronel Francisco, trago-lhe as promissórias vencidas. Senhor Francisco, nossa firma não pode esperar.
O capitão do serviço pedia mais tempo, apresentava desculpas, falava de novas esperanças e comentava as dificuldades de todos. Meses passaram pesadamente. Cartas vinagrosas chegavam-lhe à caixa postal. Devia aos credores diversos um montante de 800 contos de réis. A produção abundante descansava no depósito sem compradores. Procurava consolo na fé religiosa. Por toda a parte lia e ouvia referências à divina bondade. Deus não desampara as criaturas, pensava. Ainda assim, tentava a oração sem abandonar a tensão. E porque alguém o ameaçava de escândalos na imprensa, com protestos públicos em que seria indicado por negociante desonesto, escreveu pequena carta, anunciando-se insolvável e disparou um tiro no crânio. Com imenso pesar, descobriu que a vida continuava, carregando em zonas sombrias de purgação a cabeça em frangalhos. Palavra alguma na terra conseguiria descrever-lhe o martírio. Sentia-se um louco encarcerado na gaiola do sofrimento. Depois de 30 anos, pôde recuperar-se, internando-se em casa de reajuste, reavendo afeições e reconhecendo amigos. E agora que retornava à cidade que lhe fora ribalde ao desespero, notava, surpreendido, o progresso enorme da fábrica que lhe saíra das mãos. Embora invisível aos olhos físicos dos velhos companheiros de luta, abraçou chorando de alegria os filhos e os netos reunidos no trabalho vitorioso. E ao reconhecer o seu próprio retrato, reverenciado pelos descendentes no grande escritório, veio a saber que acontecimento importante sucedera 5 dias depois dos funerais em que a família lhe pranteava o gesto terrível. A face de alteração na balança comercial do país, ante a Grande Guerra de 1914, o estoque de casimiras, que acumulara zelosamente, produziu importância que superou de muito a 4.000 contos de réis. Mostrando um melancólico sorriso, o visitante espiritual compreendeu então que a bondade de Deus não falhara, ele apenas não soubera esperar. Esse é um exemplo que aconteceu há um pouco mais de 100 anos, mas que encontra ressonância nas nossas vidas e de todos presentemente, né? Que tenhamos confiança em Deus. Fé em Deus nós temos, né? Mas confiança em Deus, o que é a confiança? É a filha da fé, é algo mais próximo. É saber que Deus está te acompanhando a cada segundo. A todos nós, individualmente. E através da intervenção dos nossos amigos espirituais, as nossas necessidades são atendidas na medida da nossa necessidade espiritual. A nossa necessidade material ela é atendida na medida que nós temos uma necessidade espiritual de podermos promover uma verdadeira revolução íntima para que possamos aprender aquilo que Deus julga importante naquele instante para todos nós, coletiva e individualmente. Então, aproveitando esses momentos finais, vamos elevar o pensamento a Deus, rogando-lhe a assistência, o amparo, a compreensão, a paciência, né? E a inteligência para compreendermos os seus desígnios. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos, porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todos sempre. Que assim seja. Boa semana a todos.